Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma análise no fim de semana. E hoje eu vou dar menos foco, menos importância, entre aspas, aqui, é, nos papéis que a gente opera aqui no gráfico semanal. Né? A gente faz sempre aqui uma análise de position. Eu vou falar rapidamente das ações que podem gerar compra nessa semana. Vou falar um pouco aqui rápido do meu método e vou responder algumas perguntas aqui do Ivan, Douglas e do Luiz, que está chegando agora na Bolsa. E vou dizer como é que a gente trabalha, né? Então, aqui, respondendo o Ivan, é sobre quando realizar 5%, quando não e realizar o stop móvel, quanto por cento que eu aloco em cada método, né? Eu já mandei um e-mail para ele respondendo, mas aqui eu vou responder para todo mundo, porque vai que é uma dúvida de todo mundo aqui. Todo mundo, entre aspas, também, né? O pessoal que acompanha aqui os vídeos. Sobre o Luiz está entrando agora na bolsa, mandou uma mensagem lá no Face aqui, deixa eu ver se eu acho. Começou os estudos agora, né? E o que me levava a crer, por que eu acho que a ação vai subir ou a ação vai cair, e como é que é meu método, né? Então, eu já respondi rapidamente sobre as ações, respondi sobre isso aqui, e vou aprofundar também. Eu tenho aqui essa página aqui, né, do Face aqui, do Vou Investir na Bolsa, que é facebook.com/Vou Investir na Bolsa. Você dá uma curtida e vai acompanhando o que é que eu faço durante a semana aí. Então, as operações que eu faço eu posto aqui e as dos métodos, das operações do método também. Então, por exemplo, na ação que o Luiz comentou aqui, foi BTW3, eu comprei quando rompeu aqui a máxima, né? Eu comprei 15,30. Eu tinha colocado o alvo aqui de 16,06. E isso aqui foi lá no começo da semana, né? Eu postei aqui dia 10 de outubro. E depois aqui já realizou o lucro aqui no dia 11 de outubro. No outro dia já foi lá nos 16,06 por 5% de lucro. Para quem está chegando também aqui, eu procuro as ações que estão em tendência de alta e compro o recuo dessas ações. Por exemplo, aqui a MRV, isso aqui é tudo no Face ainda, né? MRV3, o S aqui de semanal, gráfico semanal. Cada queda desse equivale a uma semana, então as médias aqui que eu utilizo são essas, aqui é 6,26. Quando a de 6 está acima de 26, aí para mim gera uma tendência de alta, e aí eu procuro recuo quando perde a mínima da semana anterior, e aí eu começo a comprar esse recuo. Isso aqui já foi muito batido, já foi muito explicado aqui no canal, né, do YouTube aqui, e aí é só ver, deve aparecer um vídeo aqui, no canto esquerdo aqui do vídeo, onde eu falo aí quais são as ações que eu compro. Eu compro sempre as ações mais fortes da bolsa e procuro aqui o recuo delas. Tem também aqui o Twitter aqui, é bom também quem quiser aqui seguir, o Vou Investir na Bolsa, que é bom na Bolsa. E aí eu vou postando também tudo que eu venho fazendo aqui, né? Do lucro realizado e tal. E aí depois eu posto também uns artigos aqui de economia. A maioria deles aqui sobre economia e política, o que a política pode influenciar na economia. E também leio, quem perguntou aqui o que é que eu leio diariamente aqui para saber sobre economia, leio sempre aqui o artigo, o blog aqui do Rodrigo Constantino, na Veja, né? Leio, eu acho que diariamente, leio também o Instituto Mises e leio o Mídia Sem Máscara. Para quem se interessar pelo assunto, aí é só procurar, é um assunto mais voltado para quem é liberal, assim como eu, né? Então aqui são leituras recomendadas para se tornar um liberal aqui, do Rodrigo Constantino, aqui quem tiver interesse, dá uma leitura aqui, dá uma lida aqui, só ler. Vou fechar aqui essas páginas aqui, tem também aqui o Vou Investir na Bolsa, aí aqui embaixo também tem os links aqui do Google+, do Twitter e tal, né? E é isso, agora eu vou iniciar aqui a análise. Tem aqui a pergunta do Douglas, né? Perguntou aqui o que é que eu acho de GET4 e dessas ações aqui. Então eu vou comentar aqui inicialmente o Ibovespa, Petro, Vale, e depois vou responder o Douglas e vou tentar também responder as outras perguntas. Assim, para comprar essa semana, para mim, só gera compra em Gol, Eletropaulo, Gafisa e Petrobras. Vou adiantando aqui, né? Gol, que inclusive foi uma ação que me estocou essa semana,
gera compra porque está entre as ações mais fortes da bolsa, e aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem o link para procurar as ações mais fortes. Então a compra foi realizada aqui e a gente vê que esse candle aqui perdeu a mínima das duas últimas semanas, em mínima, não em fechamento, mas o que opera é mínima, e me estopou. Agora vai me gerar uma nova entrada acima de 10,99 e o viés ainda da Gol, para mim, ainda é um viés de alta e vai gerar uma nova compra. Tive um stop aqui, mas faz parte. Eletropaulo. Eletropaulo é uma ação aqui, deixa eu dar um zoom, que as médias começam a se cruzar. O rompimento da máxima aqui em 9,30 é que pode gerar uma compra mais conservadora, uma compra mais consistente. E aí a gente pode ter um zigue-zague ascendente, uma mudança de tendência. Então a gente vai ter uma tendência aqui de baixa, pode estar dando início agora a uma tendência de alta, né? Um zigue-zague ascendente no gráfico semanal. Para os mais rápidos no gatilho aqui, a compra de 8,98 acima dessa máxima daqui já pode gerar compra, o stop ficaria abaixo de 8,44. Então, para mim, eu já posso comprar aqui essa ação Eletropaulo na próxima semana acima dos 8,98, embora o mais consistente aqui seja o rompimento dessa última máxima. HFISA 3 é uma ação aqui que também pode gerar compra nessa semana. Por quê? Porque está uma tendência de baixa, a média se cruza aqui, então tem uma média de 6 acima da média de 26. Eu perco a mínima das duas últimas semanas aqui, deixo esse candle aqui com a máxima de 3,71. Se eu tiver um rompimento dessa máxima, eu coloco o meu stop aqui abaixo dessa mínima aqui, o stop já está alto, está em 9%. Então eu coloco aqui a quantidade de ações que eu posso comprar, levo em consideração que eu particularmente só compro uma ação que me dê 1% de prejuízo na minha carteira total de position. Então, por exemplo, se eu tenho aí 100 mil, só posso perder 1.000, porque eu só posso perder 1.000% em cima do que eu opero de position, 1%. Então aí eu vou comprar pouca ação aqui da Gafisa, porque se eu for estopado eu vou perder muito. A Gafisa e a Petri 3. Então são as ações que podem gerar compra também no mesmo modelo aqui. Média se cruzando, recuou, o rompimento da máxima pode gerar compra. E agora eu vou analisar o mercado como um todo. Ibovespa. Ibovespa está dentro de uma tendência, para mim, que já é uma tendência de alta. Eu só estou esperando a confirmação aqui desse fundo. A gente tem toda essa perna de alta aqui desde o fundo lá, né, em julho de 2013, depois daquelas crises. Então a gente vê aqui, ó, tem a crise de junho, crise de julho. A crise de junho particularmente foi aqui, ó, no auge da crise. Então a gente vê que no movimento de desespero das massas aqui, né, isso refletiu aqui na bolsa, e aí a gente chegou aqui no fundo. A partir daí a gente começou a subir. Então aqui é aquele esquema aqui no fundo, né, no desespero, é onde se compra a bolsa. Então, obviamente que não é só comprar, a gente espera o rompimento da máxima da semana anterior para comprar, né? Então, quem acompanha aqui o modelo aqui, né, então sabia que se a bolsa ainda estava na tendência de alta, mas como a média de 6 virou para cima, então já deu um viés altista. Agora que a média de 6 está acima da média de 26, o viés altista ficou mais forte ainda. A gente tem aqui particularmente 2 ou 3 semanas de recuo. A gente deixa um candle de indefinição com viés de alta aqui nessa semana. O rompimento da máxima dos 53 mil pontos, 53.300, abre espaço para novas valorizações, e aí eu posso ter um zigue-zague ascendente do Ibovespa no gráfico semanal. Então a máxima dessa semana vai gerar compra para muita gente aí, o Ibovespa em si. O Ibovespa vai gerar compra e pode abrir espaço para novas compras. A bolsa, o Ibovespa, volta a ficar fraco se perder aqui a região dos 51.870 pontos, que é essa mínima daqui. Próximo suporte, 51.400 pontos aproximadamente, que esse suporte é a retração de 382, de 38% de FIBO, de 38% de toda essa perna aqui de alta. Então, se eu pegar essa perna aqui de alta e retrair 38%, então eu vou ter o meu primeiro suporte. Segundo suporte, 50 mil pontos, os 50% de toda essa alta daqui, e o suporte mais forte, 48.700. Dificilmente eu acho que a bolsa vai buscar os 48.700, e eu acho que ela tem tudo para voltar a subir, se romper a máxima de cada semana aqui. Cada semana agora é uma
por exemplo, 53.300 é uma resistência para o Ibovespa. Eu posso plotar aqui as projeções de FIBO, desde esse último fundo até o topo, e levando em consideração que a gente vai voltar a subir a partir de agora, então eu tenho como alvo aqui 59 mil pontos aproximadamente, que é 61,8% de toda essa alta aqui, expandida para cima a partir do último fundo. E o alvo principal, e eu acho que aqui tem boa chance aqui de chegar lá, 63.400, que é 100%, é toda essa perna de alta aqui, expandida para cima a partir desse último fundo. Então, deixa eu colocar uma seta aqui, colocar uma seta verde. Então, a gente pode ter isso aqui, ó. E essa movimentação aqui do Ibovespa. Obviamente que não vai ser, pode não ser reta assim dessa forma, mas é o que eu espero. Aqui nessa região dos 63.400 pontos a gente tem essa máxima daqui, 63.400, e essa aqui 63.400. Então a gente vê que a região dos 63.400 é uma região de forte resistência e um alvo da expansão aqui alternada de FIBO dessa perna de alta. Então aqui eu começo a finalizar as operações de compra, que eu já estou começando a plotar de position a partir de agora. Então o Ibovespa aqui é esse o comentário que eu tenho a fazer. Petri 4 no mesmo esquema, né? Então quando a Petrobras chegou aqui, eu tinha plotado essa seta aqui azul, então dizendo que tinha tudo para ter um recuo, e a partir desse recuo poderia voltar a subir, e aqui eu tenho uma compra a cada semana aqui. Então no rompimento aqui dessa máxima 18,83, eu posso ter uma compra no papel. Então a máxima de cada semana gera compra, e o fundo ficaria sendo utilizado como uma região de suporte. Então, suporte 17,97 e a máxima daqui em 18,83 pode gerar compra e aqui fazer um zigue-zague ascendente da Petrobras. Se eu der um zoom aqui mais forte da Petrobras, eu vou ver que ela já está operando dentro de uma tendência aqui de baixa, né? Dentro de um canal de baixa, fazendo zigue-zague descendente. E aí eu tenho o rompimento para algum dos lados desse canal pode gerar uma compra mais forte. Então eu tenho essa máxima daqui, que é o último topo, o topo mais forte aqui, em 20,82 como região de resistência. E tenho essa linha de tendência aqui, que é uma linha de tendência de baixa que une os últimos topos da ação. Então se eu conseguir romper esse patamar aqui, a linha de tendência de baixa e essa região de resistência, eu tenho tudo para que a ação suba forte aí nas próximas semanas. Dependendo de qualquer coisa, o rompimento da máxima pode gerar uma compra em Petrobras. Máxima dessa semana. A Vale 5 gerou aqui, né, uma compra, porém voltou a cair, e agora pode gerar mais uma compra no rompimento dos 31,90. A gente vê que desde desse último fundo até esse último topo, a gente retraiu até aqui a região dos 30,76, fechou aqui em 31,02, acima da retração 382 de FIBO. E eu sigo aí olhando a Vale. Se tiver um rompimento dos 31,90, pode gerar uma compra. Então, Vale 5 e Petrobras, as duas positivamente correlacionadas, e o rompimento da máxima da semana prévia, dessa semana que acabou, pode gerar uma compra. E isso vai fazer com que o Ibovespa como um todo, aí a gente volta para o Ibovespa, né, que é a média das ações mais negociadas na Bolsa, volte a subir também. Então, esse aqui é a análise rápida sobre do mercado. Vou responder agora do Luiz lá do Facebook. Seja bem-vindo ao mercado. A gente tem aqui o gráfico semanal, onde cada barra dessa aqui equivale a uma semana, e a gente tem o gráfico diário, que é aqui que você vai ver a maioria dos analistas comentando, onde cada dia de operação aqui, ó, cada candle equivale a um dia de operação. Eu não olho muito para o gráfico diário, porque já me estressou muito e eu não tenho tempo para ficar estressando com o gráfico diário. Não é que eu não é se estressando, não tenho tempo para ficar me dedicando ao gráfico diário, assim como eu já fui day por um bom tempo da minha vida, e posso dizer, sem ter medo nem vergonha, que foi o tempo mais estressante da minha vida. Ganhava dinheiro e perdia, e eu tenho um defeito muito grande de ter uma vocação para o vício. Eu aí acabo me viciando e fazia algumas operações que não estavam no setup,
mas que eu achava que poderia gerar compra e tal, e eu tinha um setup de day trade. No futuro aí eu posso até disponibilizar, no futuro muito distante, né? Porque não é uma coisa que eu acredito, então eu prefiro disponibilizar aquilo que eu acredito. O que eu acredito é venda coberta de opções e setup de position aqui é a coisa que eu acredito, e acumulação de bolsa. E pronto, então eu tenho um gráfico diário, tenho um gráfico semanal. Cada 5 barrinha dessa mais ou menos do gráfico diário equivale a uma barrinha, uma candle do gráfico semanal, e eu prefiro operar de position. Eu vou falar aqui sobre a pergunta lá, sobre quantos por cento eu coloco em cada ação. Então vamos lá, Siderúrgica Nacional. Eu faço o seguinte, né? Para eu não correr o risco, por exemplo, dessa ação deu alvo em 10,05, por exemplo, aqui, de lucro. Então deu 5% de lucro, aí eu encerro e ela continua a subir. Então a siderúrgica só essa semana subiu 8,49. Então aqui já o fechamento foi aqui 10,69. Então a gente vê que desde a compra, que foi 9,58 aproximadamente, né? Aqui, vou colocar, eu tenho 10% aqui de lucro. Mas aí eu só realizo 5% e fico olhando para os outros 10%. E se a ação fizer como aqui, deixa eu ver, a Hype 3 Hipermarcas, que gerou a compra aqui, quando rompeu essa máxima em 16,73, e até agora a gente tem uma valorização de 15%. E o meu stop fica aqui abaixo dos 17,61. E aí eu fico olhando a ação subir disparadamente, e aí eu encerro a operação por 5% de lucro. Para não acontecer isso, eu aleatoriamente faço sempre assim. Compro uma ação, deixo a primeira ação que eu comprar alvo de 5%, a segunda deixo stop móvel, a outra 5%, a outra stop móvel. Então eu estou sempre tendo aquele lucro pequeno para dar o ânimo da operação, porque eu posso estar ingressando em um cenário de volatilidade e não um cenário de tendência. Então eu pego a metade do cenário de volatilidade, pego a metade do cenário de tendência. É o risco, é o que eu faço, né? Embora sabendo que nessa época do ano, principalmente aqui em outubro, principalmente novembro e dezembro, né? Outubro historicamente sempre tem aí o fundo do fim de ano, né? Então novembro e dezembro a gente tem uma tendência forte, então vale mais a pena ficar no stop móvel. Mas como o mercado é imprevisível, vai que a gente entre no cenário de volatilidade. Então eu prefiro ficar aqui com 5% mais 15%. Isso aqui é uma opinião minha. Tem gente aqui, né? Como aqui, não vou citar, mas tem muita gente que eu conheço aqui que opera só com 5% e está muito feliz da vida, porque o nível da acerto é muito alto e está ganhando muito dinheiro, toda semana sempre está ganhando dinheiro aí. Teve um stop agora em aí do 3 em Gol, mas faz parte, mas tem todas as outras ações aí, todas as outras operações que geraram lucro. Então, sobre 5 e stop móvel, 5% de stop móvel é isso. E também a outra pergunta foi de bloco, né? Se eu coloco tantos por cento em um bloco de position, um bloco de swing, um bloco de operações no mercado futuro, tá? Eu não trabalho assim, e também isso é particular. Cada pessoa tem um jeito de operar, tem um modo. Tem gente que trabalha com esse, gente que trabalha assim desse modo, né? Então pega ali vamos colocar o capital, eu coloco sempre de 100 mil, porque é um número fechado. Então tem 100 mil, então coloca 20 mil position, 20 mil swing, 20 mil mercado futuro, 20 mil venda coberta, e 20 mil para fazer compra seco, trava, borboleta, qualquer coisa. E vai fazendo gerenciamento de risco em cada bloco desse. Eu não faço isso, acaba que o capital meu de position fica um capital reduzido, o capital de bolsa é um capital reduzido, porque é só 10%, né? O meu capital total é para position. Então, não vou ficar rico, o objetivo aqui não é ficar rico operando position. O objetivo da minha operação de position é só ganhar um pouco a mais do que o CDI ou a poupança, né? Só isso. Então, por isso que eu fico aqui no meu modelo, tranquilo. Quem quiser ficar rico na bolsa, tem outras estratégias, como a do Senhor X, né? Que você pode fazer aí e ficar rico. Pode abrir uma empresa e pode abrir o capital dessa empresa na bolsa, ou então pode comprar ações todo mês e acumular, ou comprar boas ações e acumular. Tem muitas estratégias, né? Do Warren Buffett aí, ou Benjamin Graham, não sei. São outras opções.
Outra coisa aqui, agora eu vou responder a pergunta do Douglas. Get 4, o que eu acho da Get 4, a recomendação fundamentalista, monta o martelo da uma semana, até entrar no rompimento da máxima, tá lá. Vamos ver aqui, Get 4, o que é que eu estou enxergando. Get 4 tem aqui, é uma ação que pode gerar compra realmente. Vou tirar essas linhas, fazer uma análise aqui. Vamos lá, falar da libélula. Os candles, né? Quem já leu, eu acho que ele está lendo, já está sabendo aqui, tem vários nomes, né? Então, independente do nome do candle, eu prefiro entender o que o candle está passando. A imagem, tanto é que eu não falo muito aqui de martelo invertido, tal, de qualquer figura, né? Não vou nem falar aqui, porque para quem não conhece fica meio estranho. Mas o importante é o que passa, né? A imagem, estrela do dia, estrela da noite, né? Independente. Eu já operei em relação a candles e me arrependi. E não é porque eu não sabia operar com candle, é porque a taxa de acerto e o payoff é muito baixo. Mas se você olhar para o passado, você vai ver que operar só por candle não é muito rentável. É mais estressante porque fica muito subjetivo. Então, se você estiver passando por uma semana de estresse, ou estiver achando que tudo vai dar certo, você vai olhar para o candle e vai dizer, esse cara aqui vai gerar uma compra, tal, entendeu? Então, eu já vi martelo, por exemplo, depois de uma tendência de alta, um martelo bonito, e no outro dia a gente rompe o martelo e volta a cair forte, né? Então isso aí é uma coisa. Mas voltando ao assunto, vamos falar aqui pelo meu método. Pelo meu método e pela análise técnica clássica. Vou colocar aqui uma linha. Eu tenho aqui, unindo aqui esses últimos topos, uma linha de tendência de baixa, muito brutalmente aqui falando, né? Uma linha de tendência de baixa. Tenho aqui, eu vou juntar esses fundos aqui, e eu tenho aqui também uma linha de tendência de alta. Então, pela análise técnica clássica, que eu também não gosto de operar, eu tenho aqui um triângulo. Praticamente é quase um triângulo simétrico aqui, né? Que pode ser também uma flâmula, uma bandeira ou alguma coisa aqui, se eu colocar, por exemplo, um mastro aqui. Né? Então, o que é que vai acontecer? Então, a análise técnica clássica tem esse probleminha aqui, que a gente começa a enxergar coisas, né? E a gente vai operar simplesmente por essas coisas. Então, operando simplesmente por essas coisas, eu tenho que o rompimento para um desses lados aqui vai me gerar uma movimentação mais forte na ação. Como o viés para mim é de alta e é subjetivismo, porque eu estou no final do ano, eu acho que a ação vai romper essa linha aqui superior e vai pegar toda essa movimentação aqui e expandir para cima. Então, vai fazer isso aqui. E vai fazer essa movimentação aqui. Ou então vai pegar toda essa base desse canal aqui. Eu vou pegar essa linha daqui, ó, que é essa altura. Opa, mais ou menos, né? Vai pegar essa altura e vai expandir para cima. Então vai ter esse alvo aqui. Em todo caso, se você acredita, como eu acredito, que a ação vai voltar a subir, aí a compra poderia ser realizada num rompimento dessa linha de tendência de alta, dessa linha de tendência de baixa aqui. Se você acredita que o mercado, que a GET 4 vai cair, então vai colocar uma venda abaixo da mínima em 20,39 e operar na venda dessa ação. Agora, se você, como eu, não acredita em nada, só acredita no setup, então vai fazer o seguinte, vai perguntar, a média de 6 está acima da média de 26? Tá. Então, deixou um candle aqui de indefinição, alguma coisa? Deixou. Perdeu a mínima das duas últimas semanas? Perdeu. Aqui nesse candle eu perdi a mínima dessas duas últimas semanas. Então eu ploto a máxima aqui em 21,21 e coloco meu stop aqui abaixo dos 20,39. Então stop de 4,29%. Então stop muito curto. Então uma operação que valeria a pena para mim, para uma compra. Apostando aqui que ela vai romper isso aqui e vai fazer um movimento de
subida forte. Então vai fazer essa movimentação. E aí o stop ficaria aqui abaixo e o alvo da operação seria ou 5% de lucro ou subia na mínima de cada 2 últimas semanas. Ou então o alvo poderia também ser esse último topo aqui em 23,22. A gente pode traçar também uma região de resistência. Vou espirrar rapidinho. Pode traçar uma região de resistência aqui e voltar e subir forte a Get 4 aqui. Então é uma operação que pode ser realizada aí se você tem análise fundamentalista que pode gerar compra, só é unir com a análise técnica e gerar essa compra também. A outra ação aqui que ele comentou, CCRO e Fibria. Deixa eu ver aqui, CCRO. Fazer o seguinte, eu vou tirar aqui um pouco para não aparecer aqui as... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Rapidinho. Não consegui. Vamos lá. CCRO, para não aparecer o comentário, né? Para não aparecer, para que você não apareça aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu baixo um pouquinho mais. Não, acho que não é não. Aqui. Vamos lá. CCRO comprou a 18,30 no rompimento da máxima do câmbio. Assim é que vai a compra a 17,60. Eu vou dizer o que eu acho de CCRO. Vamos lá. CCRO pagou dividendos aí. Ixi, que eu já tinha feito uma operação boa aqui. Altas. Vou tirar todas essas linhas aqui para começar do zero. Vamos lá. CCRO. CCRO. Entrou aqui numa tendência de baixa, recuou. Fez aqui um zigue-zague ascendente, que não é um pivô de alta, mas não é um pivô verdadeiro. E aqui na CCRO eu tenho muitos métodos para operar. Não vou falar desses métodos. Está na tendência aqui, um viés de alta. A gente já subiu forte aqui, né? Já tem o primeiro candle fora aqui das médias. Então eu posso abrir uma compra de rompimento na CCRO acima aqui dos 18,29 e o stop aqui abaixo de cada mínima. Como isso aqui é uma compra de rompimento, então eu coloco aqui minha ordem de compra acima e a mínima de cada semana pode me gerar uma compra. Então o que pode gerar uma venda? Então ela pode continuar a subir. Se perder a mínima de cada semana, eu começo a plotar a máxima dessa semana. Quando eu rompo a máxima, aí eu posso comprar essa ação e esperar aqui mais um zigue-zague ascendente. Obviamente que ela pode fazer igual a uma ação como a BBAS3, que subiu reto, né? Rompeu aqui, ó, e depois subiu reto, foi embora. E aqui aí compra aqui nesse rompimento e vai levando o stop. O stop fica abaixo da mínima de cada semana, então o stop agora está em 25,89 e de todo jeito a pessoa teve um bom lucro aqui. Mas voltando para a CCRO3, como a ação pagou aqui o dividendo, então já está esse preço aqui, já está um preço descontado. A ação está em tendência de alta. O stop poderia ficar aqui abaixo da mínima de cada semana e é o que, se eu tivesse dentro da operação, eu faria. Deixaria o stop abaixo da mínima de cada semana porque ela pode subir reto e aí você só vai levando o stop abaixo da mínima de cada semana, ou então ver aí seu alvo, onde foi o seu alvo e operar. Outro aspecto aqui da CCRO, eu tenho uma união de fundo de topos. Então, ó, eu tenho esse topo com esse topo e agora a gente está trabalhando em cima de mais um topo, ou seja, isso aqui é uma região de resistência, por isso que eu colocaria a mínima aqui como uma região de stop. Se eu conseguir romper essa região, eu tenho tudo para prosseguir forte na subida e a tendência da CCRO já é um viés de alta, né? Para que eu tenha uma tendência de baixa novamente, só perdendo aqui esse último fundo, que é uma coisa que está muito longe ainda. Outra pergunta foi sobre a Fibria. Comprou por 27 no rompimento da máxima, Fibria. Deixa eu aumentar um pouco aqui.
Pronto. Por 27, rompimento da máxima do código textual média de 21 períodos. Deixa eu ver aqui, fibra. Então, comprou a fibra pela média de 21, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. A de 21, deixa eu ver se está aqui em algum lugar. Não, não está não. Eu vou colocar, então, a média de 21 aqui. Deixa eu ver aqui. E aí eu coloco aqui a média de 21 para a gente analisar. Vou colocar a média aritmética aqui, ó, e sem ser deslocada. Então, pronto. Então agora eu estou aqui com a média de 21 e comprou a fibra. Vamos lá, fibra, eu acho que foi no gráfico semanal, né? Então vamos lá, position. Pronto, comprou aqui a média de 21 quando, deixa eu ver se foi isso mesmo. Comprou a média de 21, comprou por 27 no rompimento da máxima do candle que testou a média de 21. 27, a máxima desse candle aqui, 26,87, comprou aqui. Esse método aqui é o método do ponto contínuo, quando a gente toca aqui a média de 21, a média de 20, tocou, a gente plota a máxima da semana anterior, tocou aqui, né, recuou, tocou, plota a máxima e compra. Então, comprou aqui, não sei se você já sabe que esse aqui é o método do ponto contínuo ou não, mas comprou aqui e aí pede para analisar. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Fibra pelo ponto contínuo, está numa tendência aqui de alta, tem tudo para buscar aqui o último topo. E aqui você pode pegar esse candle aqui e expandir ele para cima e ter o alvo dessa operação aqui, né? Que é esse aqui. Aproximadamente aqui 100%, 28,33, é todo esse candle aqui expandido para cima, o que vai dar um lucro de 5%, 5,42%. Então é o candle expandido para cima 5, que é 28,33, onde eu encerraria a operação se fosse por esse método. Pelo meu método, deixa eu colocar aqui, fibra 3, pronto, fibra 3. Gerou compra no rompimento da máxima da semana prévia. Por quê? Porque a gente estava numa tendência de alta. Então aqui, ó, a última compra foi realizada aqui, quando rompeu essa máxima, e aí eu venho, não perco a mínima das 2 últimas semanas, aqui também não perco, aqui eu perco, e aí eu realizo essa operação, saio da operação aqui com lucro de 3,5%. E aí eu começo a plotar a máxima de cada semana a partir daqui. Essa semana eu tenho uma compra acima de 26,87. O stop fica aqui, eu ficaria abaixo dos 25,30. E o alvo da operação seria ou 5% de lucro. Lá pelo ponto contínuo daria 5,4%, né, aproximadamente. Ou 5% de lucro. Ou então pelo stop móvel. Ou então aqui no toque do último topo. Em todo caso, a fibra está na tendência de alta e eu só sairia da operação se perdesse a mínima desse último fundo aqui, 25,30. Então, é isso que eu acho da fibra. Tendência de alta também, tranquilo. Não está entre as ações mais fortes da bolsa, por isso que eu não comprei. GGBR4 comprou 17,09 no rompimento da máxima do candle que testou a média de 9 períodos. Então aqui, desculpa porque eu estou rindo porque esses setups aqui são todos setups aqui que eu já utilizei na vida, são todos setups muito bons, né? E cada, por exemplo, o setup da média de 9 é um setup para uma tendência forte, para uma ação que está em tendência de alta, né? Que está mudando de tendência. E é um setup muito bom também, o setup da média de 9. Né? Tem um índice de acerto muito legal. Mas vamos lá, GGBR4. Eu não vou plotar a média de 9 não, porque senão vai começar a embaralhar a cabeça de muita gente que não está operando. Então eu vou ver, já que você operou aqui pela média de 21 e pela média de 9, eu acho isso muito legal, porque eu cheguei a o modelo que eu opero, que foi um modelo pessoal, depois de testar muitos modelos, né? Depois de testar muitos métodos, e aí eu juntei um, porque veja bem, você vê que aquela casa da fibra gera método contínuo, ponto contínuo, mas gera também pelo meu. E gera também gera uma entrada por outros métodos. Então, por que eu utilizo o meu? Porque muita gente viu aquilo. Não foi só o método que eu utilizo. Então, essa união, né? Então, essa força aí pode fazer com que
dar mais força para a ação. E eu utilizo a força relativa também, porque é mais um método que eu já trabalhei no passado, que foi o primeiro método que eu utilizei, foi força relativa lá em 2003. Depois eu saí porque eu achei muito fácil, muito ridículo, né? Me arrependo de ter saído. E para começar a testar, e perdi muito dinheiro testando muitos setups. Perdi muito, não foi pouco não. E pronto, mas vamos voltar lá aqui ao assunto do GGBR4. O GBR4 aqui, ó, está dentro de uma tendência de alta, gerou uma compra aqui nessa semana, quando rompeu a máxima dos 17,24. A gente quase foi estopado aqui, ó, a mínima foi 16,33 e aqui a mínima foi 16,32 para o ser estopado. Eu coloquei aqui o stop inicial, não fomos estopados. Essa semana a ação sobe 4,44%, o stop continua aqui nesse mesmo patamar e eu não atingi meu alvo de 18,11, que é o alvo dessa compra, de 17,25. Então eu encerro uma operação aqui 18,11 e a outra parte, para quem trabalha em parte, né, você faz assim, eu opero, se você tiver muito dinheiro, então opera assim, eu encerro a metade da posição com 5% de lucro e a outra metade eu deixo pelo stop móvel. Então é uma coisa que pode fazer. Então, os 18,11 aqui é o alvo ainda meu, da GGBR4. E eu encerro uma metade da operação aqui e o resto da operação eu deixo subir pelo stop móvel. Então, a tendência é de alta para GGBR4. Comprou por 17,09, comprou bem, né? Porque comprou aqui. Comprou aqui, quando rompeu essa máxima daqui, eu comprei mal ainda, porque eu comprei aqui no primeiro rompimento. Então, você gerou a compra. Foi uma compra muito boa aqui. Não sei qual foi o método. Deixa eu ver se colocou o método aqui. Comprei 17. Pelo método da média de 9, né? Quando testou a média de 9. Muito boa compra. Então, e agora só vai subindo. Então, o stop aqui, o stop ficaria abaixo da mínima da última semana. Ou aí vem aquele esquema de stops, né? Pode ser o stop pelo high-low. Pode ser o stop pelo parabólico SAR. Pode ser stop pelo ATR. E aí é o stop pessoal. Como aqui muita gente está começando a entrar, começando a operar na bolsa aqui, eu deixei esse método aqui porque é o método mais simples e que dá mais resultados. Né? Então por isso que eu não fico falando aqui de outros métodos de operar em bolsa. Mas é lindo e eu me emociono quando eu falo de outros métodos, né? Porque todo o meu passado aí. Vamos lá. Cosan. Código de compra do Itaú, indicação fundamentalista, devido ao rompimento da máxima, aproveitei e comprei mais baixo por 43. Tomei como referência o candle de 4 semanas atrás, Cosan. Vamos lá. Cosan 3, fundamentalista. Cosan 3, estava aqui emaranhado, está emaranhado aqui, né? Tomou como referência o candle de 4 semanas atrás, particularmente esse daqui, eu acho, né? Um desses dois aqui. E comprou no rompimento. Cadê? Devido ao rompimento da máxima, aproveitei e comprei 43,50. Fechamento aqui, 43 e pronto. Comprou mais ou menos aqui. Se eu tivesse comprado aqui nessa ação, dependendo da quantidade de dinheiro que eu coloquei aqui, o stop mais confiável seria abaixo desse último fundo. Por quê? Porque a ação está trabalhando dentro de um caixote. A gente tem aqui um topo dentro de um retângulo, né? Tem um fundo, topo no mesmo nível e depois pode voltar a cair e fazer um novo fundo aqui. E aí você pode perder o dinheiro, se desesperar e ela pode ficar fazendo o zigue-zague. Então, pode ficar fazendo isso aqui e na próxima subida romper, ou pode daqui mesmo romper direto, né? A ação pode daqui mesmo fazer isso aqui, ó, e ir embora e subir forte. Então aqui tem vários stops, está indeciso, a gente vê que pelo meu método aqui está a média de 6 embaralhada aqui com a média de 26, então isso quer dizer que o mercado está indeciso e o mercado pode ficar indeciso durante um bom tempo. E depois, quando ele sair dessa indecisão, ele pode subir forte. TIP 3 era um papel que estava aqui indeciso. Então aqui, ó, tenho aqui um topo e um fundo aqui, ó. Um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, tudo isso aqui embaralhado, encaixotado aqui. E depois que a gente rompeu para um desses lados aqui, aí gerou a compra. Então, dentro dessa movimentação, ó, eu tive uma compra que foi gerada aqui quando rompeu essa máxima, pelo meu método.
depois a gente foi estopado, saiu no 0 a 0, depois comprou novamente, depois fomos estopados com o stop, saiu um prejuízo pequeno, depois gerou outra compra aqui, saiu no 0 a 0, e a última compra foi gerada aqui, ó, nesse rompimento, quando rompeu essa máxima. Foi uma compra de rompimento. Quem não fez a compra de rompimento esperou pelo método básico, que foi esse aqui, a mínima das 2 últimas semanas, recuou, comprou aqui e aí foi embora, né? Teve aqui um recuo, aqui a gente perde a mínima das 2 últimas semanas e gera uma nova compra, e desde a última compra a gente tem 14% de lucro. Então, Cosan 3 pode estar fazendo esse mesmo esquema, né? Um aspecto positivo aqui, que se a gasolina aumentar, e aí eu estou vendo aqui porque não é nem que eu não acompanho análise fundamentalista, acompanho notícia. Se a gasolina aumentar, a procura por álcool pode aumentar também, porque é um bem substituto. Então a demanda por álcool deve aumentar, a demanda por álcool aumentando pode fazer com que o lucro da Cosan aumente, e o lucro da Cosan aumentando vai fazer com que o preço das ações suba também, e aí você pode ter um lucro nessa ação. Então a ação pode voltar a tendência de alta sim. Como a gente não sabe se vai voltar a tendência de alta ou não, convém então colocar um stop abaixo aqui dessas últimas duas mínimas aqui, né? Aproximadamente 42,33. Se voltar a recuar, perder essas duas mínimas aqui, a gente começa a colocar a máxima para comprar novamente. Só compra a ação se tiver com a média acima de 6 acima de 26. Deixa eu olhar lá pelo teu método lá do ponto contínuo, né? Não gera ainda, eu aguardo aqui se um recuo para uma compra, não gera também. Então, tranquilo aqui na Cosan. Branco do Bradesco, comprou no rompimento da máxima do plano, testou a máxima da média de 9, que é um bom setup. Quem não conheceu o setup da média de 9, é só entrar no Google e colocar lá, deve existir muitos artigos falando da média de 9, em 31,50. Né? BBDC 4 testou a média em 31,50. Vamos lá, BBDC 4, vou analisar pelo meu método. Boa compra, né? Uma compra muito boa. Aí a gente vê ó, que gerou compra pela média de 9 e gerou compra pelo meu método, né? Então o stop fica aqui abaixo da média de 30,08. Eu sei agora, não tem nenhuma água aqui perto. Então eu tenho ó, uma subida, um recuo. Então a média aqui a gente recua. Eu vou colocar aqui e tirar essa linha, né? A gente tem um recuo. Quando a gente recua aqui, a gente perde aqui a mínima da semana prévia, né? Então a gente perdeu a mínima, então vai gerar uma compra. Então a compra foi acima dos 31,43. Você conseguiu comprar aqui 31,50. Comprou 31,50, então eu deixaria o stop abaixo desse último fundo em 4,65. As melhores compras são aquelas que têm stop abaixo de 5%, porque você consegue comprar mais ação com menos dinheiro. Você consegue comprar, né, do capital que você tem, você vai comprar um valor financeiro maior. Então, se o stop aqui fosse de 10%, eu tinha que aplicar menos dinheiro, porque para arriscar só 1%, eu teria que colocar menos dinheiro. Como eu estou aqui colocando mais, um stop menor, um stop de 5%, então eu consigo comprar mais ação. Então, foi uma boa compra, na minha opinião, né? Faz parte do meu método, a tendência agora é que o Bradesco volte a subir, e eu acho, né, acredito que isso vai acontecer. O alvo vai ser aproximadamente isso aqui, ó. Toda essa subida expandida para cima. Então, o alvo inicial 61,08, o que dá um lucro de 7,8%. O segundo alvo 36,33, que é toda a subida. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. É toda essa subida aqui expandida para cima a partir desse último fundo. E aqui eu tenho uma onda 1. Também é outra coisa aqui que eu não comento muito, que são as ondas de Elliott. Não comento para não complicar a cabeça, mas vamos lá. Tem aqui a onda 1, isso aqui pode ser uma pequena onda 2, e aqui uma onda 3, que é a onda do movimento forte da ação, onde vai gerar nosso lucro.
Então, boa compra também no BBDC4, e aí vai levando seu stop aí a seu critério. Boas operações, viu? Parabéns aí. Event 3, já comprou e vendeu com lucro 3,5, prepara uma recompra em 8,65. MYPK3, tentando comprar no recuo até 28, não consegui acompanhar o rompimento da máxima do tempo anterior. Também, MYPK3 foi uma ação que me deixou triste, né? Que eu até coloquei aqui para comentar hoje, mas não comentei. São as ações que eu perdi, que eu deixei de comprar, BRFS, Lame 4, Cielo e MYPK3. Da MYPK3 foi a ação que mais me deu uma tristeza, né? Porque eu estava aguardando esse recuo faz tempo, porque trabalha dentro daquele modelo do encaixotamento aqui, que eu tinha falado, né? Está aqui, está trabalhando dentro de um retângulo e pode romper e subir forte. Então, isso foi muito. Vou tirar mais aqui um pouco desse zoom. Gerou compra no rompimento dos 28,01 e agora, se romper a máxima em 29,60, vai abrir espaço para uma compra mais forte. Mas qual foi a ação mesmo que a gente estava falando? Even, ou Even, ou Even. Vamos lá. Ou Even. Nunca sei, porque os meus sotaques são muito misturados. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Bem 3, já comprou e vendeu, prepara uma recompra em 8,65%. Prepara uma recompra com 8,65%. 8,65% aqui, né, no preço. Então, Even 3. Se for para esperar um recuo, né, esse recuo pode ser até a retração. Eu esperaria um recuo até a retração de até 8,30 aqui, que é a retração 382 de toda essa perna aqui de alta. Eu não compraria a Even 3 agora, né? Deixa eu olhar aqui pelo gráfico diário, isso pode gerar uma compra. Pode ser que aqui no recuo, né, eu compre a máxima, poderia comprar a máxima do candle aqui recuar e deixar o stop abaixo dessa mínima aqui desse último fundo. E aí eu compraria pelo gráfico diário a Even 3. Pelo gráfico semanal eu não compraria, mas vamos colocar aqui. Se ela recuar, deixar um candle aqui azul, um candle que rompa a máxima da semana anterior, posso gerar uma compra e subir aqui com o papel e o stop ficaria abaixo desse último fundo. Então o viés aqui da EV3 é um viés de alta. Tá? A tendência de alta no gráfico diário, tendência, né? Terciária de alta. Secundária indefinida, porque eu não tenho um zigue-zague ascendente, nem tenho média de 6 acima da média de 26. Deixa eu ver aqui pela média de 21 também não geraria compra ainda para mim. Então eu não faria nada na EV3 agora. Acho que tem ações melhores aí na bolsa para se comprar. Tem até aqui, ó, Vale 3, BRAP 4, Vale 5, CESP6. Por exemplo, CESP6, vamos falar CESP6. É uma ação que poderia gerar uma compra nova aí, né? Tem aqui, ó, zigue-zague ascendente, né? E o rompimento da máxima, tem aqui esse candle de definição. Pode gerar aqui uma compra aqui na CESP6. E a última ação é a MYPK3, que eu já tinha comentado, né? Comprando no recuo também vale a pena. E é isso. Criou uma nova forma de operar. Eu aguardo aqui um envio, porque eu gosto muito de nova forma de operar, porque eu posso melhorar o meu método, né? Então isso aqui é uma troca. E é sempre bom a gente receber algo em troca aqui, porque a gente acaba melhorando a vida da gente e a vida de muita gente também, né? Nossa vida é a vida de muita gente, e aí o mercado como um todo agradece. Eu acho que o vídeo aqui durou aqui um bom tempo, né? Quem conseguiu ficar aqui até o final, muito obrigado. Se gostou do vídeo, é só clicar em gostei. Faça comentários, curta lá o site, curta o Face, siga no Twitter, se inscreva no canal. E é isso, a gente está sempre aí para tirar qualquer dúvida. Até o próximo domingo. Foi um prazer.